oportunidade, um dia de ensaio, que você possa estar presente conosco. Os irmãos aqui estarão de braços abertos para receber a todos também. Tá bem assim? Também, irmãos, nos últimos dias, um culto chegou ao conhecimento nosso. De vez em quando isso acontece hoje com menos frequência. De vez em quando acontece de alguém questionar a liturgia da Congregação Cristã Apostólica, não é, irmão Rodrigo? Liturgia de culto, liturgia de púlpito, liturgia de templo. Então, faça necessário, de quando em quando, alguns esclarecimentos a respeito. A nossa igreja, irmãos, ela é oriunda, sim, da Congregação Cristã no Brasil. Entretanto, é bom que voltemos um pouco no tempo, no final do século XIX, início do século XX, as igrejas estavam acostumadas com o ritmo no mundo inteiro. Entretanto, o Senhor preparou, irmãos, de uma maneira muito especial, em que houve, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, um grande avivamento. Caiu sobre um determinado grupo de pessoas, de cristãos, um grande empoderamento do Espírito Santo. E sobre aqueles homens, sobre aquelas mulheres que eram, de maneira generalizada, pessoas excluídas da sociedade, seja por serem estrangeiros naquela terra, ou pela classe social, ou pela cor, eles eram segregados da sociedade, mas foram abraçados pelo Espírito Santo, irmãos. E ficou muito famoso, os irmãos podem acompanhar na internet, há documentários públicos a respeito, que se vocês buscarem no YouTube ou no Google, os milagres da rua Azusa, A-Z-U-S-A, vocês terão conhecimento sobre este grande avivamento que aconteceu em Los Angeles. Pouco tempo depois, este avivamento, este trabalho do Espírito Santo se expandiu, chegando até a cidade de Chicago. Na cidade de Chicago, irmãos, houve também um grande empoderamento do Espírito Santo sobre aqueles irmãos, de maneira que se congregavam pessoas de outros países. E eles vinham, tomavam partido, conheciam as maravilhas, conheciam o que o Senhor fazia, porque onde o Espírito Santo entra, irmãos, as enfermidades têm que sair. As enfermidades na alma têm que sair, porque não dá para ter no mesmo lugar a divindade e as coisas difíceis da terra. Então, ficou conhecido aquele movimento, porque, irmãos, havia na rua Azusa, se vocês acompanharem um pouco antes, na rua onde aquela irmandade se congregava, não eram pessoas de boa franqueza na língua, eram pessoas de pregação simples, mas quando as pessoas entravam na casa que eles se congregavam, até o chão, tamanha glória, o chão cedeu. E na rua onde eles estavam, era acumulado cadeira de roda, muleta, porque as pessoas eram curadas, irmãos. E esse movimento se expandiu, chegou em Chicago, de maneira que vieram pessoas de outros países, vieram pessoas de outras localidades, e não temos registro fidedigno desta condição. Porém, supõe-se que dali saiu, de maneira organizada, um movimento de evangelização. E veio um grupo, irmãos, para a América do Sul, que deu origem, houve um missionário, uma missionária, não sei ao certo, canadense, que deu origem à igreja quadrangular, que todos os irmãos conhecem. Tem uns irmãos da Bélgica, os irmãos, ou suecos, se eu não me engano, irmão Daniel Berg, junto do companheiro dele, deste movimento chegaram até o Pará, que deram início a um movimento avivado que criou-se, originou-se as Assembleias de Deus no Brasil. E também uns irmãos italianos que se congregavam juntos. Olha o poder de estar juntos numa mesma comunhão, irmãos. O Senhor pode expandir para os confins da terra. Uns irmãos italianos, porém radicados em Chicago, que saíram nesta mesma cruzada de evangelização, chegaram até a Argentina, onde deram início a uma igreja chamada Assembleia Cristã Argentina, e vieram ao Brasil, deram início junto à comunidade
italiana da época a uma nova igreja, uma igreja onde professava o batismo pela imersão, onde professava o Espírito Santo, evidência de novas línguas, que posteriormente, no ano de 1928, eles se organizaram com o nome de Congregação Cristã no Brasil. Esses irmãos vieram, eles utilizavam a mesma ordem de culto que eles foram ensinados. Então, os templos da Congregação Cristã no Brasil, das Assembleias de Deus, a Igreja Assembleia é uma igreja que se modificou, cresceu muito, mas os templos mais antigos, os templos são muito parecidos, que se parecem com as igrejas batistas e presbiterianas americanas do século XIX. Os hinos que nós cantamos são hinos também oriundos das mesmas fontes, saíram dos mesmos lugares. Tem os hinos e salmos espirituais que a comunidade italiana tomou para criar o inário em diversas igrejas, dentre as quais a Congregação Cristã no Brasil. Há a harpa cristã, que foi um conceito dos irmãos, nossos irmãos da Assembleia de Deus, dos quais a Assembleia de Deus cresceu muito através do ministério de um irmão chamado irmão Macalão, que era filho de um general, homem muito instruído, que ele pegava parte dos hinos, dos salmos espirituais italianos, foi traduzindo e criou diversas músicas. Não é isso, irmão Rodrigo? Então, somos todos irmãos, amados. Não há separação entre aqueles que está ligado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esses esclarecimentos se faz necessário porque nós achamos que só do nosso jeito que é certo. Nós achamos que só do jeito que nós aprendemos que vai levar para o céu. Irmãos, nós somos fruto de um avivamento. Nós devemos buscar o Espírito Santo e a presença dele sobre nós. Nós não devemos aceitar entrar na igreja e sair conforme nós entramos. Aqui é um depósito de prova. Aqui é um depósito de enfermidade. Você entra caído e o Senhor exalta a tua cabeça dentro dos templos da igreja. E o Espírito Santo toma você aqui e você entra pelas ruas da tua cidade, do teu bairro, cheirando o azeite do Espírito Santo. Por onde você passar, leva desse azeite, irmão. Leva desse azeite, irmã. Onde você entrar, leva cura, leva paz, leva a benção e a prosperidade do Espírito Santo que há sobre você. Está bem assim, irmãos? Não queremos imitar. Nós queremos imitar Jesus Cristo. Nós queremos imitar o Espírito Santo, trazer ele bem pertinho de nós. Quem sabe hoje não seja mais um dia que ele trabalhará poderosamente no meio de nós. Então, em comunhão, irmãos, em continuidade deste culto, vamos cantar o hino 5:9.